Olá, alunos! Nesta aula vamos falar sobre a área dos amigos. Essa área fica no meu quarto, ao contrário da área do relacionamento. E eu também já coloquei algumas ações ali para ajudar, nessa área. E os amigos, eles não dependem do número de amigos que você tem, e sim da qualidade. E quando nós falamos em amigos, estamos falando das relações que nós temos, além da relação amorosa, né? Então, seria a relação com clientes, relação com os próprios amigos, com as pessoas que nos apoiam, relação com pessoas que nos inspiram, né? Que nos motivam, que nos incentivam a ir em frente. Todas são relações consideradas relações de amigos. Uma área da conectividade. Então, a sua capacidade de se conectar com o mundo, de se conectar com as outras pessoas. Então, se você é uma pessoa muito reservada, muito fechada, tem dificuldade, de se abrir, de se comunicar, de expandir a sua rede de conhecimento de pessoas, talvez esteja faltando alguma coisa nessa área, certo? É a área que você tem, a capacidade que você tem de criar uma rede, digamos assim, né? E isso envolve todas as pessoas. Então aqui, como eu coloquei, amigos, guias, clientes. Guias no sentido dessas pessoas que nos inspiram e nos incentivam a ir em frente. Por exemplo, professores, Poderia estar aí relacionado à área dos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de estudo, grupos que você faz parte, por exemplo, de WhatsApp, de Telegram. Então, seriam essas conexões, não somente aqueles amigos próximos e íntimos, mas as conexões, a sua capacidade de formar conexões. O elemento dessa região também é o elemento metal. Então, aqui mais apropriado a cor cinza ou cores metálicas, cinza, prata, bronze, dourado. Sendo que também é possível utilizar o branco ou o preto. Então, todas essas cores favorecem essa região. A forma é a forma circular, tanto que nessa região eu tenho uma luminária que ela tem assim a borda bem circular. Eu tenho um sino chinês que ele tem também o formato circular, é bem interessante. É o elemento metal ainda. Essa foi uma das minhas últimas aquisições, assim, está ali na área que fica entre criatividade e amigos. Então ela abraça as duas áreas do metal. Interessante colocar fotos de viagens e amigos. Então, se você quiser fazer um painel, é interessante pôr nessa região. Aqui, quando nós falamos em fotos, pode ser também as fotos das viagens que você deseja fazer, Então, por exemplo, se você deseja ir para Londres, colocar uma foto de Londres. Se você deseja ir para uma praia, coloca a foto da praia. Então, não é somente as fotos referentes às lembranças que você tem, mas também as fotos referentes às viagens que você deseja fazer, Porque a área dos amigos também é a área da viagem, Colocar um avião, de repente uma estatuazinha de avião, se você tiver, um carro, algo que lhe dê a ideia de que será transportado para algum lugar. Também é interessante colocar aí nessa região. Outro móvel interessante para colocar nessa área são bancos, Mesmo que você sente sozinho, ter essa ideia de que naquele espaço se reunirão pessoas. Então, colocar um banco, sabe aqueles tipo banco de praça, namoradeira, como diziam antigamente? Colocar uma mesa com cadeiras, onde se dá a ideia de que você vai compartilhar algo com as pessoas, um sofá, uma poltrona seria para uma pessoa sozinha, mas algo que dê espaço para mais pessoas, e é interessante colocar aqui. Símbolos de sorte e de guias, também indicado para a região dos amigos e viagens. Então, se você tem algum tipo de patuá, por exemplo, interessante colocar aqui. Alguma estátua que seja de sorte, tipo aquelas estátuas chinesas, interessante colocar aqui. E guias no sentido do que você considera seu guia espiritual. Então, por exemplo, uma foto de um anjo da guarda, de um santo que você considera que é o seu protetor, uma própria espada de São Jorge, interessante colocar nessa região. Então, algo que traga a sensação de que você está protegido, é interessante nessa área.
Lembranças de viagens, então se você viajou, além das fotos, você pode colocar souvenirs, né? Um chaveiro, né? Uma estátua, qualquer souvenir que você trouxe na sua viagem que remeta a essa ideia, você pode colocar aqui. Eletrônicos de conexão. Eletrônicos de conexão são aqueles eletrônicos que conectam você com o mundo. Então, interessante colocar telefone fixo, né? Então, essa dica é muito apropriada para quem tem um comércio e quer melhorar o fluxo de clientes. Pode colocar um telefone nessa região, colocar um aparelho com internet, por exemplo, um notebook, um computador, então algo que a conecte com o externo, uma televisão, um rádio, enfim, algo que traga notícias, né, do mundo externo. É interessante colocar aqui. Evitar o elemento fogo, porque como já foi dito, o fogo corta o metal, derrete o metal, na verdade, né? Então, o fogo sempre de uma forma muito pontual, muito discreta, né? Privilegiando, então, os elementos metal e a água, né? Que a água também faz essas correções e ajuda o metal. Certo, pessoal? Então, todas essas dicas aí para movimentar a sua capacidade de conexão, seja através de amigos ou seja através de viagens, conhecendo novas pessoas e novos lugares. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!